Bem, Romulo, você fez uma crônica aqui que implica no seguinte: é, vamos ver 3 pontos do discurso do Lula ontem. Um, 3 pontos. Eu quero falar para aqueles que já aqui no o Expresso Nauta que acredita no Lula. Eu quero falar para essa gente, para esse povo, para esses camaradas. Eu não tenho nenhum preconceito, porque é parte da discussão. E tem íntima relação com esse relato que você fez agora. Então, quero mencionar 3 pontos do discurso do Lula. Para ver o seguinte: o Lula voltou. Qual Lula voltou? Que é isso que a gente precisa ver. Análise fria da realidade. O Lula está propondo um novo contrato social. A expressão é dele, não é minha. O que ele teria que fazer? Um novo contrato social supõe um acordo na sociedade. Então ele tem que dizer: os banqueiros querem, os latifundiários querem, os grandes comerciantes querem, a embaixada de Washington aceita, os banqueiros topam, os tribunais no Brasil topariam isso, o monopólio midiático aceitaria. Quando alguém diz, olha, eu estou propondo um contrato social, não pode ser uma promessa vazia e nem expressão de um desejo, porque o político que foi 2 vezes presidente da República e elegeu a sucessora, não pode vir aqui dar uma de jornalista e fazer um relato das nossas dores, e nem uma análise sociológica rebaixada. Ele tem que dizer: o contrato social que eu estou propondo é esse, tem esses limites, tem esses avanços, supera a situação atual em tais ou quais pontos. Zero análise, nada. Lula não propôs nada. Segundo ponto: olha, a política econômica atual não serve, a gente já sabe. O Lula não precisa dar um discurso para dizer. Ele teria que dizer qual a política econômica que eu quero propor alternativa. E dizer lá os pontos. O que eu vou fazer com a dívida? Como é que eu vou estancar? 2, o que eu vou fazer com uma economia exportadora? Muito concreto. 3, como recuperar a indústria, se isso for possível, etc. 4, como criar infraestrutura. 5, como ter um controle da Amazônia que não seja esse. Para quê? Quem são? Como é que vamos fazer? Nada. Lula não disse nada sobre isso. Assistam. Aquele lulista aqui, que está dizendo que ainda acredita no Lula, tem que parar para ouvir. E terceiro, mais importante, Romulo, o Lula convocou o povo, deu um protagonismo para o povo no discurso dele? Não. Vou dar um exemplo. Nós estamos assistindo uma gigantesca greve dos Correios. Uma grande greve. Uma greve com alto grau de adesão, com boicote da mídia, com a violência do governo. Ontem era hora de o Lula não falar do sindicalismo em abstrato, mas dizer o seguinte: a greve dos Correios, que está acontecendo nesse momento. Olha, os Correios, os trabalhadores do Correio votaram massivamente no Bolsonaro. Isso eu sei, porque eu tenho contato com os sindicalistas. Votaram radicalmente no Bolsonaro, massivamente no Bolsonaro, porque eles estavam com o petismo e com a Dilma até o pescoço, eles não podiam mais ouvir. Promessas incumpridas, o desastre com o Temer e tudo. Agora, eles estão em rebeldia contra o Bolsonaro e, mais do que isso, estão em greve. Outra era a hora de o Lula dizer o seguinte: na minha estratégia de contrato social, o povo precisa fazer algumas coisas. Nenhuma ação. Nada, Rômulo. O Lula não disse: apoiem a greve dos carteiros, dos correios, das entregas. O Lula não disse: sindicalistas do ABC, façam uma passeata. O Lula não disse: a greve dos APP. Nada. O Lula foge dos temas polêmicos que o afastam da classe dominante. Essa que é a questão. O Lula está vendendo as mesmíssimas ilusões. Então, veja, tanto ele quanto o Ciro. Acaso o Ciro fala dos conflitos concretos? Está tendo uma greve. Não é uma greve concreta, greve nacional, greve do setor público, quando o Paulo Guedes faz uma reforma contra o setor público para acabar com todas as nossas possibilidades, para acabar com a estabilidade no emprego, por exemplo, que vai tornar o ambiente ainda mais
alheio à crítica, porque o sujeito que não tem estabilidade de emprego, ele fica mais vulnerável. Eu não acho que só a estabilidade garante, porque a estabilidade de emprego que nós temos hoje na universidade não faz com que os acadêmicos tenham 2 moléculas de coragem, percebe? Então, essa aqui é a grande questão. O Lula ontem, aqueles que acham que o Lula que é muito fácil para mim, aqui da cadeira, falar. O Lula, ontem, quando eu assisti, tinha 200 mil visualizações, quer dizer, era muito pouco. De qualquer forma, o Lula que fala para as maiorias tinha que dizer para aquele cara que acredita nele, o expressionauta aqui que acredita nele, escuta, qual é teu papel nesse jogo? Então eu quero que o expressionauta que acredita no Lula pense o seguinte: o Lula te convocou ontem para que tarefa nesse contrato social? Nenhuma. Ele está dizendo para você, espere eu ser candidato em 2022. Ele está dizendo para você, fique sentado na tua cadeira. Só se levante para votar em mim. Ele tem a ilusão de que ele será candidato. Tem ilusão. Eu compartilho com você, Rom. Zero chance. Zero chance. Se ele for candidato, ele repete uma tragédia. Mas ele não será candidato, como mostra o caso do Equador, da Bolívia, o caso de Honduras. Todos os casos. Todos os casos. Temos um novo cenário da América Latina. Então, esse é aquele que é um lulista, que ainda acredita no Lula, ele deveria dizer assim, pensa, o Lula ontem te tirou da cadeira, o Lula te convocou para algum sindicato, te convocou para alguma greve, te convocou para ir para o partido. Veja, quando tu fala aqui do 247, me chamou a atenção uma coisa muito importante, Romo. É que é o seguinte, o 247 está tendo mais importância que o Diretório Nacional do PT. Significa que o diretório, que o partido, tem menos alcance de que um canal alternativo lá, pago pelo petismo, sei lá quais são as rendas dele. Então, qual é o problema? Esse é o ponto, quer dizer, o partido não tem capacidade de convocatória. E ontem, o que o Lula fez? O Lula fez o seguinte, o Lula rebaixou tanto o discurso ontem, que o Lula fez quase o seguinte, um aluno meu, de 2º ano, na Faculdade de Economia, se eu dissesse, faça um ensaio de 5 páginas, escrevendo a situação brasileira, ele elencaria as maldades do governo Bolsonaro, as contra-reformas ou as reformas, e faria o diagnóstico que o Lula fez. Ora, um líder político tem que dizer o que vai acontecer e qual é o caminho para sair do buraco que nos encontramos. E ontem, na proposta de contrato social do Lula, nenhum átomo nessa direção. Veja, eu não estou feliz nem infeliz com isso, eu estou constatando. Então, estou querendo, aqui, na conversa com o Expressionauta, com todos aqueles, os quase 2.000 que estão aí nos escutando, e todos aqueles que vão ouvir depois, que eles observem com lucidez o que o Lula disse. Não adianta que o Lula vá lá confirmar que o Bolsonaro é um absurdo, que está entregando a soberania, que vai vender a Eletrobras. Isso a gente já sabe. Um líder político tem que dizer aquilo que a gente não sabe. Um líder político tem que indicar o caminho que a gente não vê. Um líder político tem que arriscar, dar uma proposta para nós e se implicar nela. O líder político tem que dizer, eu não só estou junto, eu estou encabeçando a mudança. Mas não é uma mudança no terreno eleitoral. Essa mudança, eu disse aqui, eu reafirmo uma tese. Quem quiser aspirar a governo vai ter que ter um projeto de poder. Então, pensem ontem, o expressionauta, aquele que gosta do Lula, que segue o Lula, que tem pena do Lula, que tem carinho pelo Lula, que pensem qual foi a estratégia de poder que o Lula disse ontem. Zero. Nada. O Lula corre disso como o diabo corre da cruz. O Lula não quer saber de poder e de poder ao povo. O Lula quer saber de voltar ao governo. E o PT quer saber de voltar ao governo. E aí você diz bem, Ron,
Eu discordo, Tanto Nildo. o Eu acho governo que eles querem federal... saber de voltar ao governo em 2030, não agora. Isso, Nildo, exatamente. eles Ou, confessaram, inclusive, os Romo, articuladores, não quando o José só o Dirceu governo falou isso, Brasília. o José Dirceu falou, olha, essa coisa do antipetismo aí é majoritário na sociedade, é um dado da realidade, e isso só se vende no médio e longo prazo. Então, nos próximos 6, 10 anos vai ser isso aí mesmo, mas a gente volta porque o sofrimento vai fazer o pessoal, né, criar consciência de classe. Grosso modo, resumindo, fazer uma paráfrase aí, o que você extrai da entrevista que ele deu a Mônica Bergamo nas vésperas dele ser preso mais uma vez em 2018. Então, é uma coisa que é falada, Isabel. Inclusive o Elias Jabbour, que é membro do Comitê Central do PCdoB, um partido aliado histórico do petismo e tal, ele falou isso mais ou menos, aí quando vem aqui as participações critica, que é isso, que o PT é mais importante para quem dá as cartas hoje no PT manter a hegemonia na esquerda e não permitir que nada alternativo surja. Eu não vou entrar no mérito se é bom ou é ruim, não vejo nada alternativo que seja melhor até aqui do que está colocado, mas, assim, sabendo que esse caminho, da forma que está colocado e que está em linha com o discurso que o Lula fez ontem, e o discurso, Nildo, eu vou discordar de você, eu achei o discurso razoável, o problema é que a ação não bate com isso. Então ele fez a anotação da questão da atuação dos Estados Unidos no golpe e tal, mas cadê ele pegar a munição pesada contra o imperialismo? Cadê falar de Dario Messer, pautar Dario Messer, pegar o envolvimento como a Cristina Kirchner fez na Argentina, os peronistas de uma forma geral? O Vior sempre me corrige. Ele fala, não foi a Cristina sozinha, ele era grande articulador, mas foi o peronismo de uma forma geral que se juntou e pegou essa munição pesada de inteligência. Então tudo bem, o peronismo com a Cristina Kirchner, cadê? Então, o discurso até eu considero bacaninha, divirjo de você nesse ponto, achei razoável. O problema é que, mesmo você considerando limitado, a ação então é inexistente, Nildo. Há uma contradição e isso volta ao que você falou aqui e que a gente vem anotando desde 2018. Não dá para você gritar e adotar como palavra de ordem é golpe e ir para a eleição sem denunciar um golpe. Não dá para você dizer eleição sem Lula é fraude e depois chegar e falar o seguinte, não, o Lula é o Haddad é o Lula. Bom, se o Haddad é o Lula, Haddad participou da eleição. Aí é lógico elementar. Haddad participou da eleição, Lula participou da eleição. Então, a eleição não foi uma fraude. E aí eles tentam reformular isso, é uma esquizofrenia construída e, mais do que comprada, vendida para a base. Aí o Lula, quando deu uma entrevista aí tempos atrás, saiu com uma coisa que eu não sei o que quer dizer. Ele falou que as eleições de 2018 foram semidemocráticas. É a mulher meio grave. O que é uma eleição semidemocrática, Nildo Orix? Vai ser a de 2022 também. Vai ser semidemocrática, Nildo Orix. Você colocou o ponto central. No terceiro ponto que eu coloquei aqui, o Lula convocou para alguma coisa. O Lula teria que ontem, por exemplo, dizer o seguinte, olha, nós vamos ter que enfrentar a Embaixada dos Estados Unidos. Como? Está aqui, ó, vocês interferiram no golpe, vocês instrumentalizaram o Moro. Tem um conjunto de estudos que mostram claramente como o Moro ia para os Estados Unidos, mas não tem que atacar o Moro só, tem que atacar os Estados Unidos. Como você disse, olha, a fraude processual do Odebrecht é essa aqui. Ele se resume em dizer, olha, eu sou inocente e o tribunal já me absolveu. E eu ouvi ontem, antes de ontem, eu vi uma entrevista do Delúbio. Olha só onde é que eu me meti. Eu fui assistir uma entrevista do Delúbio. O Delúbio se vangloriando do que? Olha, é o mesmo discurso do Lula. O Delúbio Lula é nenhum discurso, é do Estado. Nós vamos voltar. Agora, vamos voltar com anticorpos. O que você está cobrando, Rom, são o seguinte, anticorpos da experiência. Passou pela doença, adquiriu anticorpos. Então, qual é o ponto aqui? O ponto é que o Lula está disposto a enfrentar, inclusive o seu próprio processo, não está, você está rouco de gritar aqui. Então, aqueles que ficam ainda apostando no Lula não entendem isso. E no outro lado, o que tem? Do outro lado tem um Bolsonaro. Quem é Bolsonaro? Bolsonaro tem uma estratégia de governo e tem uma estratégia de poder. Qual é a estratégia de poder? É o que você chama aqui de fechamento do regime, e eu digo uma modalidade especial de Estado policial. Por que ele não está tocando o terror nessa direção? Porque agora não precisa. Porque quem é que ameaça os planos dele? Ele tem maioria no Congresso para passar todas e cada uma das reformas naquele covil de ladrões. Ele tem a conveniência dos tribunais, que, no essencial, está dentro de uma proposta ultraliberal, com Barroso, Walendowski, toda essa gente, Marco Aurélio, que se imaginar. Esse tribunal apoia as privatizações, pô, então não tem problema nenhum. Que tem uma contradição aqui sobre o aborto, sobre o casamento homoafetivo, isso aí tudo bem, isso aí pode ter. Não pode ter nas questões essenciais. Então o tribunal falou, se pode privatizar, quer dizer, pode estrangeirizar a economia. Daqui um pouco vai entrar a questão, Rom, de se pode vender terras aos estrangeiros.
E o que o tribunal vai dizer? Que pode. Tu acha que o tribunal vai enfrentar a Confederação Nacional da Agricultura? Não pode, pois não vão fazer isso. Então, está tudo dominado dentro do jogo. Um político de estatura, de oposição, tem que entender essa trama e enfrentar Bolsonaro naquilo que o Bolsonaro tem de mais nocivo. Não fazendo um levantamento jornalístico dos nossos problemas, mas tocando fundo numa estratégia alternativa. Então, esse contrato social teria que dizer: o contrato social são com essas forças, a política econômica tem que mudar aqui, nós vamos fazer uma auditoria da dívida, nós vamos estatizar os bancos, nós vamos fazer o controle da conta de capitais, nós vamos impedir a transferência de valor, nós vamos nacionalizar alguns setores, nós vamos estatizar algumas empresas. Nada disso foi dado em termos de programa, Rom. O Lula não deu um ponto do programa ontem. No outro lado tem o Bolsonaro dizendo o quê? Estado é corrupção, vamos vender, precisamos de capital externo, aumentar a produtividade, descer o pau nos trabalhadores, mudar reforma administrativa, reforma tributária, reforma fiscal, o tempo inteiro. Eles têm uma agenda contra nós, contra o povo, contra o país, contra a classe trabalhadora. E tem lá na frente a necessidade de um regime policial, de alguma modalidade. Eu digo sempre, o horizonte é a Colômbia. Bom, vai ser uma ditadura como 64? Não é mais necessário. E a oposição não incomoda. Se a oposição não incomoda, eles não têm resistência. Se não tem resistência, eles não precisam ir para o Estado policial. Eles tocam aqui, nessa podridão. E essa podridão, Romulo, a massa não gosta dela. E o Bolsonaro ainda continua cumprindo a função de ser o sujeito que está contra o sistema, supostamente tentando melhorar a vida do povo, enquanto o povo está amargando uma taxa de desemprego gigantesca, e a média salarial no Brasil hoje, segundo o presidente do Banco Central, é R$1.000, a média. E milhões, 50 milhões de famílias vivem até R$413. O auxílio emergencial estava acima disso, Romulo. Então, os caras estão fazendo programas sociais mais relevantes do que aqueles que o Lula fez. Ganhou uma parte do proletariado que não tem nenhuma esperança. E os setores de classe média foram gravemente afetados pela moral pequeno-burguesa, essa moral que considerava Moro, até agora, o seu heróizinho. Essa gente se descolou para sempre do petismo. O proletariado, o grau de sindicalização no Brasil hoje, Rom, é 15%. Os sindicatos diminuíram o seu poder. Desde sempre estavam diminuindo, desde a época do Lula. Não tinham protagonismo nenhum. Então, o sindicalismo, a parte organizada caiu, a classe média se antagonizou de maneira definitiva com o Lula e o PT. Esses setores todos foram para a direita. Bolsonaro tem uma alternativa para eles, uma promessa, e o discurso do Lula não tocou nos pontos centrais para enfrentar o proto-fascista. E a mesma coisa eu digo para o Ciro. E agora, quando você diz conquistar governo, inclusive para grande parte do PT, do PDT, inclusive do PSOL, o que é? É conquistar mandatos de governadores, de prefeitos e governadores e vereadores. Quer dizer, não tem nem 2022. O que faltou ontem num discurso que o Lula não é mais capaz de dar? O que faltou, Ron? Faltou o seguinte: a direita tem um horizonte utópico. Ela diz para o degradado, para aquele que está nesse abismo social, que o empreendedorismo vai tirá-la desse buraco. O que nós dissemos? Nada. Então, nós temos que ter um horizonte utópico. Tem que ter uma proposta aqui. Bolsonaro diz: eu vou promover uma mudança radical aqui. Ele já capturou esse sentimento, essa ira social, essa revolta social, esse ressentimento social, que a crise está aumentando, Rômulo. Tem uma coisa aqui entre nós muito perigosa. A crise econômica, ela está potencializando uma ira social, uma iracúndia, um ressentimento social que não é capitalizado pela esquerda e, portanto, é capitalizado pela direita. O Bolsonaro não cresce nas pesquisas e não vai crescer nessas eleições, se tudo continuar como está até agora, porque tem a manipulação Steve Bannon. Não. Ele está crescendo porque a esquerda, o liberalismo de esquerda, não coloca uma alternativa.
e vai continuar crescendo. Essa é a desgraça. E ele está ensaiando, eu estou dizendo aqui no Duplo Expresso, ele está ensaiando um conservadorismo de massa que tirou a base eleitoral e a capacidade de mobilização do que foi a esquerda brasileira um dia. Esse tempo, eu quero dizer muito claramente aqui, acabou. Então, o que nós estamos? Agora, nós estamos órfãos, nós estamos sem alternativa? Não. Por isso que nós postulamos a Revolução Brasileira. É um novo patamar, um novo horizonte utópico, uma utopia concreta, possível. Por quê? Porque dentro da ordem não dá mais para fazer mudanças. As mudanças dentro da ordem estão capitalizadas todos, tribunal, covil de ladrões, mídia, todos do lado da proposta ultraliberal, embaixada, Confederação Nacional da Agricultura, da Indústria, do Comércio, Febraban, embaixada de Washington, todos, mídia, Congresso Nacional, covil de ladrões, tribunais, todos estão com essa proposta. Resta o quê? Não resta nada? Não. Resta algo fundamental. Aquilo que não se experimentou até agora, meus camaradas. Convocar o povo para uma grande mobilização nacional. Um líder capaz de dizer, aqui e agora, que a iracúndia tem vez, que agora nós temos que ter um programa. Então, ontem, no pronunciamento do Lula, nada sobre o sistema bancário, nada sobre estatizar os bancos, nada sobre fechar a conta de capitais, nada para limitar o latifúndio, nada para acabar com a monopolização da economia, nada para dizer acabem-se os superlucros. Não adianta denunciar que uns riquinhos ficaram mais ricos agora. Isso está na manchete, isso está no site da Oxfam. A Oxfam, aquela organização revolucionária comunista, rebelde, ela está dizendo isso. Eu não preciso dizer isso. Eu tenho que dizer, um líder político tem que dizer aquilo que ninguém quer dizer, aquilo que soa impopular, aquilo que soa fora do establishment. O Bolsonaro faz isso todo o tempo. O pessoal não entendeu a dinâmica do Bolsonaro. Ele está todo o tempo contra a ordem. Para tornar uma ordem melhor? Não, para enterrar essa ordem. E todo o liberalismo de esquerda está tentando salvar os escombros dessa ordem. Essa ordem não tem mais... A classe dominante está dizendo, eu não quero mais essa ordem. E o liberalismo de esquerda está fazendo o quê? Está dizendo, não, nós temos que preservar aqui as conquistas. Que conquistas? Em que planeta esse povo se encontra? Então, o que está faltando hoje para nós é um programa. Por isso que eu digo, o programa tem algumas coisas fundamentais. Primeiro, uma política externa anti-imperialista, claramente definida. Não é só independente, anti-imperialista. 2, uma aliança estratégica não trololó com a América Latina, com o espaço estratégico da Pátria Grande. 3, estatização do sistema bancário e controle da conta de capitais. 4, fim da expansão da fronteira agrícola e do latifúndio monoexportador. 5, nenhuma estrangeirização das terras. Essas são as propostas. 6, erradicação do analfabetismo urgente entre nós. 7, um gigantesco processo de criação de ciência e tecnologia. Não a la Mangabeira e Ciro, aquela piada pronta de quinta categoria que está nos livros do Mangaba, do empreendedorismo geral. Não, trazer para cá os grandes cientistas, os grandes laboratórios, fazer articulações com a Rússia, com a China, para desenvolver ciência e tecnologia própria, com a imensa capacidade que nós temos. Então, chegou a hora da gente sair desse relativo. Outra coisa importante, Rom, criar aqui uma potente indústria cultural. Uma indústria cultural que valorize a cultura brasileira na literatura, no teatro, no cinema, no vídeo, mas uma coisa gigantesca. Nas bibliotecas, uma potente indústria cultural editorial. Nós precisamos disso. É disso que nós precisamos. Então, não tem mais conversinha
mole de colocar os pobres no orçamento, de ter uma independência. Isso é conversa mole. Agora tem que aterrissar o programa num programa de caráter anticapitalista, um programa de natureza revolucionária, que diga claramente como se faz. E para atacar o quê? Para atacar os problemas da realidade. O povo. Tem gente que diz, Nildo, isso é muito teórico. Eu visito sindicatos no Brasil inteiro, visito universidades, vou em tudo quanto é lugar. No Rio de Janeiro, em São Paulo, no Ceará, no Rio Grande do Sul, em tudo quanto é canto. Quando a gente discute isso, as pessoas mais simples e humildes entendem de maneira clara. Elas entendem e aceitam o novo radicalismo. O que elas não aguentam mais é a conversinha da indefinição. E nós temos uma função, Romo, muito importante, que é criar referências críticas. A sociedade brasileira elegeu o Bolsonaro porque estava destituída de referência crítica. E aí tem uma coisa fundamental. O exercício da crítica, ele é uma arma da revolução, ele é uma arma nossa. O WhatsApp venceu, o Steve Bannon venceu, porque aquele que recebia não só estava uma parte analfabeto funcional, como estava destituído de senso crítico, estava tomado pelo senso comum, que essas figuras que estavam por aí, Lula, Ciro, que teve todo o tempo aliado no petismo, todo o tempo, o Ciro só descolou na última eleição, nunca armaram o povo de crítica. Então eu gasto meu verbo aqui, aproveito esse espaço extraordinário para dizer, nós temos que instaurar o império da crítica entre nós. A crítica, inclusive, é a minha posição, a tua, a de todo mundo. Mas quando os partidos não produzem a crítica, quando os canais alternativos são apologéticos, quando há um monopólio da imprensa e quando a esquerda, ou o liberalismo de esquerda, renuncia à crítica, nós entregamos o monopólio da crítica, Ron, para a direita. E a direita orienta as massas, porque ela tem mais instrumentos daí. Então, nós podemos reverter esse jogo, desde que tenhamos um diagnóstico claro da crise e comecemos a indicar. O Lula ontem tinha que ter dito uma coisa clara, duas: estatizar o sistema bancário e controlar a conta de capitais. Isso era fundamental. Segundo, algo que você mencionou aí, o Lula tem que dizer claramente, olha, os tribunais vão impedir a minha candidatura. Se ele quisesse lutar, ele tinha que denunciar os tribunais. Mas o Lula, repetidas vezes, afirma que acredita no sistema e na justiça brasileira. Essa justiça que encarcera em massa o nosso povo, a classe trabalhadora, tirou ele da disputa, que criou um cínico e um office boy do imperialismo, que é o Moro, esse sistema judicial que está aí, que vende sentenças, que foi preservado da reforma administrativa com todas as suas garantias. Por que você acha que Paulo Guedes tirou da reforma administrativa militares e judiciário? Ora, meu Deus do céu, tem algo mais claro? Como é que um político aqui acredita no sistema de justiça brasileira nessas circunstâncias? A cúpula militar descolada do povo e o judiciário descolado do povo. Vão ser nossos algozes. Está claro. Então, eu acho que a gente não tem que vacilar nas coisas mais elementares que estão entre nós, né? Eu acho que é isso. E um político hoje tem que ter clareza disso. E o discurso ontem do Lula, como o discurso do Evo Morales, e os Twitter e as postagens dele no Facebook, etc., e do Rafael Correa, é simplesmente uma reprodução da impotência do liberalismo de esquerda. O Evo Morales diz que não concorda, mas vai aceitar a decisão judicial. Qual? De juízes pressionados o tempo inteiro por um governo de fato que corrompeu, provavelmente, ou ameaçou, e os juízes sem independência nenhuma. Essas são as novas condições em que a política está rolando entre nós, Ron. É assim agora. O ambiente é esse. Por isso que você diz, claro, não tem como voltar a 2010. O útero da mamãe acabou. Nós já viemos ao mundo. Não tem um caso na humanidade que o filhinho voltou para o útero da mamãe. Não tem. Ainda bem que não tem, né? Porque seria
o cultivo permanente do infantilismo. Ora, nós nos transformamos sujeitos da história. Eu acho que essa é a nova condição e agora está na hora de separar os homens de los niños, dizer claramente quais são as bandeiras que nós defendemos e quais as que nós não defendemos. Eu acho que isso é uma operação bem básica na política, né, Roma?